3 de maio de 2007. Uma noite aparentemente comum na Praia da Luz, em Portugal. Um destino turístico conhecido pela tranquilidade, frequentado por famílias que buscavam descanso e segurança. Nada indicava que naquela noite um dos casos mais misteriosos da história moderna iria começar. Dentro de um apartamento de um resort, uma menina de apenas 3 anos dormia ao lado dos irmãos menores. O nome dela era Madeleine M. Secan. Os pais, Kate e Gary, estavam jantando com amigos em um restaurante próximo. Não era uma distância grande. Eles conseguiam ir e voltar rapidamente. De tempos em tempos, um deles deixava a mesa para verificar se as crianças estavam bem. Era uma rotina que parecia segura, planejada, controlada. Mas bastaram poucos minutos para que tudo saísse completamente do controle. Por volta das 22 horas da noite, Kate decidiu voltar ao apartamento para mais uma verificação. Ao se aproximar do quarto, algo já parecia estranho. A porta não estava como antes. Ao entrar, o silêncio era diferente. A janela estava aberta, a cortina se movia com o vento, e a cama de Madeleine estava vazia. Por alguns segundos houve confusão. Talvez ela estivesse escondida, talvez tivesse acordado. Mas rapidamente a realidade ficou clara. Madeleine não estava ali, e não havia explicação imediata. O desespero tomou conta. Kate saiu correndo gritando: "Levaram a Madeleine! Levaram a Madeleine!" Esse grito ecoou pelo resort e interrompeu completamente a normalidade da noite. Em poucos minutos, funcionários, hóspedes e amigos começaram a ajudar nas buscas. Corredores foram vasculhados. Áreas externas foram verificadas. Cada canto próximo foi examinado. Mas não havia sinais claros. Nenhum objeto fora do lugar que explicasse o que aconteceu. Nenhum som que tivesse sido ouvido. Nenhuma testemunha que pudesse dizer exatamente o que viu. Era como se Madeleine tivesse simplesmente desaparecido. A polícia portuguesa foi acionada rapidamente. Nos primeiros momentos, a principal hipótese era sequestro. A ideia de que alguém pudesse ter entrado no apartamento e levado a criança sem ser visto parecia assustadora, mas possível. A região, apesar de tranquila, recebia muitos turistas. Havia movimento. Havia pessoas desconhecidas circulando. Mas conforme as horas passavam, as dúvidas aumentavam. Relatos começaram a surgir. Algumas testemunhas disseram ter visto uma pessoa carregando uma criança naquela noite. Outras afirmaram notar movimentações incomuns próximas ao local, mas nenhum desses relatos era totalmente consistente. Nada que pudesse ser confirmado com certeza. Dias depois, cães farejadores especializados foram levados ao apartamento, e o que eles indicaram gerou ainda mais questionamentos. Havia sinais dentro do local, mas esses sinais não levavam a uma resposta clara. A investigação começou a ficar mais complexa e mais confusa. A mídia internacional entrou no caso. O desaparecimento de Madeleine M. Secan ganhou repercussão mundial. O rosto da menina foi divulgado em diversos países. Cartazes foram espalhados. Campanhas foram criadas. Pessoas em diferentes partes do mundo passaram a acompanhar o caso. A pressão sobre a investigação aumentava a cada dia. Mas mesmo com toda essa tensão, as respostas não apareciam. Com o passar do tempo, diferentes teorias começaram a surgir. A possibilidade de um sequestro planejado. A hipótese de alguém ter observado a rotina da família. Relatos de pessoas suspeitas vistas na região. E outras linhas de investigação que levantavam ainda mais dúvidas. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada de forma definitiva. Cada nova pista parecia levar a mais perguntas, e não a respostas. O caso começou a se arrastar, sem conclusão, sem um desfecho claro. Os anos passaram. A investigação foi reaberta diversas vezes. Novos nomes surgiram. Novos suspeitos foram analisados. Mas o mistério continuava. O quarto vazio naquela noite ainda é o ponto central de tudo. Um momento específico no tempo onde algo aconteceu. Mas ninguém consegue explicar exatamente o que. Como uma criança desaparece em um ambiente aparentemente controlado? Como ninguém vê nada? Como não há uma evidência clara que leve a uma resposta? Essas perguntas continuam sem resposta até hoje. E talvez o mais inquietante é pensar que alguém em algum lugar pode saber exatamente o que aconteceu. Alguém que viu, alguém que esteve próximo, ou alguém que esteve diretamente envolvido e nunca falou. O caso de Madeleine M. Secan se tornou mais do que uma investigação. Se tornou um símbolo de mistério. Um enigma que atravessou anos, países e gerações.
E mesmo depois de tanto tempo, a pergunta continua a mesma. O que realmente aconteceu naquela noite? E onde está Madeleine McCann? Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu. E mais importante, me manda nos comentários qual caso você quer ver no próximo vídeo. Pode ser mistério, desaparecimento ou crime real. Eu leio tudo.